Após o Azulão conhecer a primeira derrota na Série C, está havendo uma cobrança interna. Após o jogo contra o Grêmio, será que alguns times vieram atrás, sondaram os jogadores do CSA? O diretor de futebol, Luciano Lessa, responde. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta aí, vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo, todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes, tamo junto, valeu e vamos embora! E obviamente que a gente vai trazer aqui tanto as palavras do Igor, mas também vamos trazer a análise do diretor de futebol Luciano Lessa, né? Eu sempre gosto de trazer as análises de quem está lá dentro para que o torcedor veja o que é que eles estão pensando, porque é eles quem vão tomar as atitudes, né? Se o CSA está num momento bom ou ruim, é por conta de atitudes deles. E só eles têm condições de tirar o time, né, da situação. Ontem o CSA realmente fez uma partida muito abaixo. A gente fez o nosso pós-jogo, né? O CSA estava irreconhecível. E no final desse vídeo eu também vou falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que tanto o Igor falou aqui, como a gente falou no nosso pós-jogo, né? Porque aqui o Igor não coloca na conta da parte física, tá? E vamos seguir aqui o que diz Igor Magalhães. Igor admite a atuação apática do CSA contra o Ipiranga. Não fizemos o que o jogo pedia, né? Quando as coisas não acontecem, a gente não pode se apegar nas desculpas, até porque eu nunca trabalhei dessa forma. Sempre assumo todas as responsabilidades que me cabem. Não fizemos aqui o que o jogo pedia hoje e pagamos pelo mau resultado. Na opinião do treinador, faltou competitividade à equipe. Hoje era um jogo de intensa competição, de força, de competir pela bola, competir pelos espaços. Nós deixamos de ser, principalmente no primeiro tempo, aquela equipe intensa, competitiva, principalmente que o jogo pedia, o adversário pedia. Sempre que vem jogar aqui é dessa forma e tomamos um gol de bola parada, de perda de duelo. O adversário foi feliz. Inclusive tocando aqui nesse ponto da bola parada, e o Luciano também vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas o CSA volta a sofrer com isso. Tinha resolvido um pouco, né? Mas agora volta com força, né? Na Série C. Foi um problema na Série C do ano passado. E nessa aqui, o CSA sofre com bola parada todo jogo. A que não entra no gol, e quase todo jogo vem entrando, mas as que não entram no gol sempre levam algum perigo. Então, duelos aéreos, eu não vou nem colocar só bola parada, mas duelos aéreos vem sendo um problema no CSA nessa Série C, né? No segundo tempo, a gente voltou um pouco melhor, mas hoje realmente não fizemos um bom jogo naquilo que estamos acostumados a fazer. E aqui o Igor continua, né? E agora falando da parte física, né? A gente chamou atenção a isso, né? Eu defendi que talvez o Igor precisasse, né, fazer alguma mudança para não perder essa parte física. O Igor repete a equipe, né, que jogou contra o Grêmio, até por mérito, né, dos próprios jogadores. É difícil realmente você fazer uma mudança depois de fazer uma partida daquela, mas aqui o Igor não usou isso como muleta, tá? Ele realmente não usou como desculpa. Ele falou não pesou o aspecto físico, né? A gente jogou na quarta-feira, hoje já domingo, a gente faz um rastreamento para ver qual a condição dos atletas. E entramos para campo com aquilo que imaginávamos em termos de recuperação. Lógico que teve alguns atletas que a gente teve que recolher antes, mas o grande percentual, quando se entra em campo, principalmente para iniciar, totalmente recuperado. Se acusasse alguma coisa, a gente pensaria em algo diferente. E aqui ele fala um pouco do Maringá, mas o Maringá eu vou deixar para outro dia, tá? A gente ainda vai fazer mais essa análise do time, né? Vocês sabem, durante a semana a gente vem fazendo esse estudo do adversário para conseguir passar para vocês, né? Mas já adiantando, o Maringá vai ser um tremendo desafio e que se o CSA jogar da forma que jogou ontem, vai sofrer. Então é preciso que se haja uma mudança. Para isso, a gente traz aqui também as falas de Luciano Lessa, à rádio CBN ontem. E aqui a gente tá na TV Esporte Alagoano, né, do meu amigo, né, Alberto Oliveira, tá? Inclusive mandar os parabéns para ele, sempre boas transmissões, tá, da partida. Superintendente de futebol do CSA. Luciano, boa noite. E rapidamente, me traz a tua avaliação dessa partida, o que faltou hoje no CSA para ter aquele equilíbrio e, quem sabe, ter buscado o resultado. Boa noite, a boa noite também. É uma partida no todo foi muito ruim, né? É para assistir. Um jogo chato, um jogo muito picotado, muito parado.
com poucas oportunidades dos dois lados, né? Então, a gente, quanto o Ipiranga também não conseguiu criar muita coisa, a gente sofreu um gol de bola parada e sofremos muito também para se adaptar ao campo. Acho que demorou um pouco nossos atletas entenderem o campo. O campo é um pouco mais duro, então a bola é um pouco mais viva. A gente viu os atletas errando muitos domínios e passes que eles não vinham errando. Então, assim, é realmente uma derrota para a gente lamentar. A gente teve uma atuação ruim contra o adversário que também não jogou bem. Então, fica a lição. Acho que a questão da viagem, ela pode sim ser colocada na balança, porque a gente jogou quarta-feira, realmente desgasta um pouco a mais do que deveria estar, mas a gente tem que rever, conversar comigo, cobrar um pouco mais aí, porque a gente quer classificar que a Série B, a gente tem que apresentar mais do que a gente apresentou hoje. E ele fala, né? Deixa bem claro, né? Se a gente quiser classificar, né? Subir pra Série B, a gente tem que apresentar mais do que apresentou hoje, né, no caso ontem. Né? E ele fala aqui da viagem, ele foi um pouco diferente do Igor, né? O Igor ele não colocou na conta da viagem. Aqui o Luciano chamou a atenção aqui, até para o campo também, né? Mas uma coisa chamou a atenção. E é por isso que eu falo que a partida de ontem foi ruim, tecnicamente, inclusive. Porque alguns jogadores que normalmente. Vamos citar um exemplo aqui, vai. O Betão e o Camacho, tá? Que são jogadores sempre muito regulares e que a torcida geralmente gosta, né? Pelo menos até ontem eu não vi nenhuma reclamação nem do Betão nem do Camacho. O Betão é um zagueiro muito regular, que inclusive nas bolas aéreas vai muito bem. E ontem o Charles faz o gol em cima dele. O Betão todo estranho no lance, né? Não tava num dia bom nitidamente, né? Falhou no lance, eu coloco aí uma falha do Betão nessa situação. E o caso do Camacho é um jogador que sempre acerta muitos passes, né? A gente traz aqui muito isso todo jogo, né? Ele é um jogador que dita o ritmo do jogo. E ontem ele também errou bastante. Não só ele, tá? Eu tô citando aqui exemplos de jogadores que sempre são muito regulares, mas que ontem também estavam abaixo. Ontem, para achar alguém que foi bem no CSA, é muito difícil. A gente tinha lampejos, né? Às vezes o Brian, assim, muito pouco e muito abaixo, né? E a gente já citou aqui em outros momentos, né? Quando o Brian tá mal, quando o Cachoeira tá mal, né? E o Cachoeira vem oscilando mais que o Brian, né? Quando esses jogadores estão mal, o CSA tende a fazer partidas ruins. Até agora é assim. Um gol que o CSA tomou bem parecido com o ABC, uma bola parada, cobrança de escanteio. O problema é isso que a torcida às vezes cobrou ano passado, né? O CSA tomou alguns gols de bola parada, assim. Pois é, a gente até esse ano tinha resolvido um pouco isso, a gente não estava sofrendo mais tanto com bola parada, mas já é o segundo gol dessa Série C que a gente sofre assim, dessa forma. São situações diferentes, né? Não foi exatamente igual ao cruzamento, mas é um lance de bola parada de escanteio. Precisa ser revisto e treinado novamente para que não volte a se repetir. Luciano, aproveitando a oportunidade e agora saindo um pouco da partida, se ventilou na imprensa de Goiás que o Brian já teria acertado um pré-contrato para a equipe goiana. E o torcedor azulino fica naquele questionamento, né? Ah, vai perder o Brian, assinou, não assinou. O que o departamento de futebol pode trazer sobre essa situação? O que a gente tem de oficial é que o Brian tem contrato com o CSA até novembro, e após esse contrato, aí ele tem liberdade para ele decidir para onde ele quer ir. O CSA entregou uma proposta de renovação dentro do que a gente poderia fazer. Sei que houve outras propostas além da do Goiás. A gente também recebeu essa informação de que ele já tinha assinado lá com o clube goiano, mas está dentro do que a gente esperava, né? A gente pretende contar com o futebol do Brian nessa Série C, nesse restante de competições que a gente já tem esse ano, e depois ele decida para onde ele quiser ir, que ele seja bem feliz. Após o jogo do Grêmio, teve mais sondagens? O CSA foi procurado de alguma forma pelo jogador? Não, pelo jogador não, a gente teve algumas sondagens de outros clubes, né? Clubes de Série A, Série B, algumas conversas sobre até do exterior, né? Mas aí a gente passou para o atleta as situações e ele decide junto com o staff dele o que é que ele prefere. Então, por garantia, no meio do ano, o Brian só sairia se tivesse um pagamento na multa, assim como foi na janela anterior. Exatamente, não muda nada do cenário, né? Ele tem contrato em novembro e a gente vai usar o atleta no clube até novembro. Se tiver no meio do ano algum clube que queira pagar a multa, ou o Goiás, ou algum outro clube que tenha feito pré-contrato, que faça assim e a gente não tem o que fazer. Mas caso contrário, o atleta vai seguir com a gente
até o final do Campeonato Nacional. Aí o Luciano fala, né, especificamente do Brian, né, que teve proposta de outros times, né. Do Brian a gente vai falar melhor amanhã, tá? Mas aqui eu quis deixar porque um movimento que o clube já imaginava, isso quando a gente conversou com o Luciano, ele falou a mesma coisa, tá? Inclusive na época, né, houve aquela primeira proposta oficial ali do Goiás e o clube se manteve firme. Aqui a postura segue a mesma, né? Se algum clube vier com a multa, né, no meio do ano, eu não acredito que o Goiás vai fazer esse movimento, tá? Seria burrice da parte do Goiás fazer esse movimento, porque não fez há um mês. No meio do ano, em junho, julho, quando abre a janela de novo, vai pagar a multa toda, sendo que o Brian vai sair de graça no final da Série C. Não faria muito sentido, né? Seria burrice realmente. Não acho que o Goiás vai fazer esse movimento, mas outro time pode fazer. Então aqui eu quis colocar essa questão porque o Luciano fala de outros times, né? Que sondaram. Obviamente que depois do que ele fez contra o Grêmio, é natural que outros times tenham esse interesse. Então aqui é para deixar você, torcedor, né, mais atualizado possível. Mas amanhã a gente deve trazer algo mais sobre o Brian, tá? Vamos ver se sai mais alguma informação, né? Mais no off, né? Aqui é o oficial do clube. Vamos ver se aparece alguma informação mais no off, né? Pra gente poder comentar aqui. Senão a gente vem com outro tema, tá? Agora o Luciano falou de casa cheia, né? Vamos para o último tópico aqui do nosso vídeo, que é os ingressos. E aqui esta bela página do Instagram, né? Papo de Azulino, inclusive siga, né, se você tiver Instagram, mas aqui vamos falar um pouquinho dos ingressos, tá, antes da gente falar um pouco, as falas do Igor, né, do Luciano e tudo mais. Aqui o CSA optou por, contra o Maringá, aumentar os valores da arquibancada baixa, né, eu tô falando aumentar comparado ao normal, né, não colocando aqui Copa do Brasil, mas arquibancada baixa R$25, arquibancada alta 35, arquibancada alta curva 35 e cadeiras 120, tá? Na minha visão, tá caro. Aqui a gente tá falando de um 11 de maio, 7 horas da noite, de Dia das Mães. Então, só por isso, talvez você tivesse uma queda aí do seu público. E aí você aumenta o valor, talvez da arquibancada alta, nem seja... nem pegue tanto assim R$35, né? E cadeiras, quem paga 100, paga 120. Agora, arquibancada baixa R$25 tá acima do que a gente geralmente vê, né? Geralmente a gente vê R$20, R$15, R$10. E a arquibancada baixa vai muita família também. Então esses R$25 aqui facilmente vira 75, 100, né? Fora todo o movimento para chegar até o estádio, né? Então aqui eu não sei como é que a torcida vai reagir. Eu irei de qualquer forma, tá? Agora, a minha opinião sobre isso, e não é a opinião de todo mundo, teve gente que achou ok os preços, mas pelo menos aqui, arquibancada baixa, me dá uma torcidinha de nariz. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que você acha disso. E a gente fez o nosso pós-jogo, né, como eu já falei, a gente analisou a partida, eu acho que o CSA fez o pior jogo, talvez da era Igor Magalhães, né, contando esse ano e o ano passado também. Acho que é um jogo atípico, né? Como eu falei, foi o pior jogo. O CSA não costuma jogar tão mal dessa forma, né? O CSA tecnicamente errou muita coisa, né? O CSA tava abaixo fisicamente. Muitos torcedores falaram, e eu concordo, aparentavam um time realmente sem vontade. Então, para um time que quer subir, que o objetivo é subir, partidas como essa não podem acontecer, né? Eu acredito que aquilo seja uma oscilação, tá? Eu acredito que isso daí não seja o normal, tá? Espero que contra o Maringá o CSA faça uma partida muito boa. Aqui eu acho que o problema maior não foi perder, foi a forma como perdeu, né? Depois do jogo que fez contra o Grêmio, a expectativa estava lá em cima, e aí o que foi entregue foi um jogo muito ruim. No geral foi um jogo muito ruim, mas se espera muito mais do CSA do que do Ipiranga, né? E só deixando claro uma coisa, tá? Quando eu coloco a parte física aqui, né? Eu falo a questão das viagens, né? Desgaste, é porque eu tenho que fazer uma análise completa. Então não é uma desculpa. Até porque eu não sou advogado de ninguém, eu não tô aqui para defender ninguém, mas eu tenho que passar aqui para vocês a informação. E dentro da informação tá o trajeto que o time fez, se teve tempo para descansar ou não, e aí o torcedor pode fazer o que quiser com a informação.
inclusive dizer que o time deveria ter apresentado mais. Eu acho que tá tudo na bola. Tranquilo, meu povo, esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.